Hoje teremos a presença do nosso especialista da mão, o Dr. Pedro Teixeira da Mota. O Dr. Pedro Mota tem se especializado na patologia desta área anatómica, uma área anatómica muito complexa, que muitas vezes se apresenta de forma muito semelhante, mas com origem, com etiologia diferente. O Dr. Pedro vai abordar algumas patologias que afetam os nervos, os tendões, as articulações da mão, dará alguma informação acerca do diagnóstico e também do tratamento disponível para o alívio destas patologias. Portanto, vai ser mais uma sessão muito interessante e vai ser um prazer estarmos aqui na companhia do Dr. Pedro, que no final estará também disponível para poder responder a algumas dúvidas que tenham. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao professor Nuno Soibas pela apresentação e pela possibilidade de estar também aqui a tentar falar um bocado sobre esta área à qual de facto nós também mais nos dedicamos, no membro superior e aqui em particular à mão. Vou então começar com a minha apresentação. Tal como o professor Soibas já disse, o meu nome é Pedro Teixeira da Mota, eu trabalho aqui no hospital, no Trofa Saúde Hospital Central, dedico-me maioritariamente à patologia do punho e mão. Este webinar é então dedicado à dor na mão. A mão é uma área anatómica extremamente nobre, extremamente complexa. É através da mão que nós conseguimos realizar as atividades mais diferenciadas que nós, seres humanos, somos capazes de fazer, e é também a mão que está associada muitas vezes ao recurso ao médico ortopedista por várias patologias que são normais e que acontecem quer com o passar da idade, quer muitas vezes através de traumatismos a que a mão está sujeita, quer em acidentes pessoais, acidentes desportivos e acidentes de trabalho. Nós hoje temos alguns minutos para falar sobre as patologias que mais frequentemente acometem a mão, e eu optei por reunir aquelas que me parecem que são aquelas mais frequentes, que mais vezes nós vemos em consulta e, portanto, vou tentar esclarecer as vossas dúvidas e, no fim, tal como o professor Nuno Soibas disse, estarei disponível também para responder a algumas questões. Ora, portanto, é impossível falar de mão sem falar no síndrome do túnel cárpico ou síndrome do canal cárpico, que é provavelmente a patologia que nós mais frequentemente vemos em consulta. E o que é isto do síndrome do túnel cárpico, que de certeza que todos vocês já ouviram falar? Vamos então tentar explicar um bocadinho de que é que isto se trata. O síndrome do túnel cárpico é uma patologia que é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem por haver uma compressão do nervo mediano. O nervo mediano é um dos principais nervos do braço e que nos permite ter sensibilidade e fazer movimentos através dos nossos músculos, e ele atravessa, já vos vou explicar à frente porque é que isto acontece, mas ele passa no caminho que faz para a mão por um canal estreito e nesse mesmo canal o nervo é comprimido e, portanto, a compressão do nervo vai provocar um conjunto de sinais e sintomas que, de facto, fazem com que o doente procure a consulta por causa desses sinais e sintomas. É uma patologia bastante frequente, tem uma taxa de incidência estimada entre os 0,1% até aos 10% da população. Ora, se pensarmos que Portugal tem 10 milhões de pessoas, percebemos que isto pode afetar até um milhão de portugueses em algum momento da sua vida. Portanto, pode ser uma patologia, de facto, extremamente frequente. Existem alguns fatores de risco bem estabelecidos, nomeadamente o sexo feminino é bastante mais frequente em mulheres do que em homens, a obesidade, a gravidez, é muito frequente haver sintomas de compressão do nervo mediano durante a gravidez e que depois, passando este período, aliviam, podendo depois retornar ou não. Problemas da tireoide, nomeadamente o hipotireoidismo e também a artrite reumatoide.
Ora, só uma pequena anotação anatómica para tentarem perceber o que é que acontece. Aqui, conforme conseguimos ver neste esquema, o nervo mediano, que é esta estrutura que aparece a amarelo, é um nervo que entra pela mão através de um canal muito estreito e ele divide esse canal com todos os tendões flexores da mão e uma série de ossos ao nível do punho. E no teto deste canal, digamos assim, temos uma banda fibrosa, espessa e que não se distende e que, aumentando por uma tendinite que exista dentro do canal, dentro daqueles tendões, algum processo degenerativo, aumenta a pressão dentro desse canal e o nervo é então comprimido. E dá os tais sinais e sintomas típicos da compressão do nervo mediano. E são eles formigueiros na mão. Muitas vezes as pessoas referem que são formigueiros na mão toda, mas quando depois exploramos mais sucintamente, de facto, os formigueiros estão no polegar, no indicador, no dedo médio e em metade só, aquela metade que aparece mais a azul ou a vermelho neste esquema, do dedo anelar. É possível os doentes se referirem e queixarem-se de choques elétricos nestes dedos e o sintoma mais frequente é uma dor e uns formigueiros que acordam várias vezes o paciente durante a noite. Portanto, a pessoa vai dormir e acorda durante a noite com estes dedos adormecidos e tem muitas vezes de abanar a mão para isto passar. É também frequente haver formigueiros durante o dia e dor associada e geralmente é nestes dedos que eu referi. Portanto, o que nós vemos na consulta, esta fotografia que nós estamos a ver, raramente vemos, é um estadio extremamente avançado de lesão de síndrome túnel cárpico, já muito grave, em que a compressão do nervo já é tão crónica e tão prolongada no tempo que já existe até uma atrofia muscular. Isto é aquilo que nós devemos sempre evitar, chegar a este ponto, porque aqui temos um ponto de não retorno, em que por muito que se depois trate, o resultado nunca será excelente porque a atrofia muscular já não recupera. Nós, durante a consulta, fazemos uma série de manobras que nos indicam que, de facto, poderá haver uma compressão do nervo mediano e é fundamental, embora clinicamente o diagnóstico já seja muito sugestivo, é fundamental a realização de uma eletromiografia, que é um exame que serve para confirmar o diagnóstico. E para além de confirmar o diagnóstico, serve também para avaliar o possível prognóstico associado ao tratamento, porque sabemos que lesões muito ligeiras ou lesões muito graves, o resultado com o tratamento cirúrgico não é tão bom como nos estadios mais intermédios. Portanto, falando do tratamento desta patologia que é extremamente frequente, um tratamento de primeira linha, muitas vezes, é o uso de uma tala noturna. Esta tala é utilizada para tentar evitar os sintomas noturnos, porque durante a noite o nosso corpo assume uma posição de flexão dos punhos e isto, enquanto estamos a dormir, e isto provoca o aumento da compressão do nervo mediano. Usando esta tala, evita essa posição e muitas vezes alivia os sintomas. Podemos fazer também ciclos curtos de anti-inflamatórios e evitar, acima de tudo, as atividades que provocam esses sintomas. Apesar de tudo, podemos ainda, no tratamento não cirúrgico, considerar a infiltração com corticoide, um corticoide que é um anti-inflamatório, que nós infiltramos no canal do carpo, junto ao nervo, e sabemos que 80%, portanto, 4 em cada 5 doentes em quem nós fazemos uma infiltração, têm um alívio transitório dos sintomas, mas sabemos que apenas 1 em cada 5 se mantém assintomáticos ao fim de um ano. Portanto, não é um tratamento que nós usemos muito frequentemente, porque de facto sabemos que a longo prazo não é um tratamento curativo. É capaz de aliviar os sintomas durante algum tempo, numa percentagem de doentes e não em todos. E o tratamento de eleição nesta patologia, e a maioria das vezes os doentes chegam à nossa consulta já muitas vezes com meses, às vezes até anos de sintomas, e aí já tivemos durante muito tempo uma compressão do nervo e, portanto, aí entra o tratamento cirúrgico, que é o tratamento gold standard, e o tratamento está indicado na falência do tratamento conservador e é, de facto, o tratamento mais eficaz e é aquele que mais frequentemente é utilizado. Só rapidamente para explicar, esta cirurgia pode ser feita
de uma de duas formas, ou uma cirurgia aberta através de uma mini incisão, conforme vemos aqui neste esquema, com cerca de 3 centímetros na palma da mão, ou através de cirurgia endoscópica. Uma cirurgia endoscópica faz-se uma incisão bastante mais pequena, coloca-se uma câmara por dentro do canal do carpo e faz-se a libertação do nervo. A cirurgia endoscópica tem vantagens e tem desvantagens relativamente à cirurgia aberta, nomeadamente a principal vantagem são as incisões mais pequenas e uma recuperação mais rápida. A principal desvantagem é o maior risco de lesão do nervo, que é uma complicação gravíssima se acontecer. E na cirurgia endoscópica esse risco é maior. Tem também como desvantagem uma maior percentagem de doentes com libertação incompleta do canal do carpo, portanto com sintomas residuais após a cirurgia. Com a cirurgia aberta é expectável haver uma perda de força, quer do gesto de pinça, quer do gesto de preensão da mão após a cirurgia, mas que retornam ao nível pré-operatório entre as 6 e as 12 semanas. Quer a cirurgia aberta, quer a cirurgia endoscópica são igualmente eficazes no tratamento e a longo prazo os resultados na literatura são iguais. Isto era o que eu tinha para vos falar sobre o síndrome do túnel carpo. Falando agora de outro motivo de consulta muito frequente que nós vemos aqui nas consultas de mão, tenossinovite estenosante dos tendões flexores, ou mais vulgarmente conhecido como o dedo em mola. Portanto, uma tenossinovite é um sinónimo de uma tendinite, é simplesmente uma inflamação de um tendão ou de a bainha que o recobre. E o dedo em mola, a tal tenossinovite estenosante dos tendões flexores, acontece porque há uma perda do deslizamento suave dos tendões flexores, portanto, os tendões que nos permitem fechar a mão, há uma perda do deslizamento suave que eles devem ter por um conflito mecânico que existe no canal por onde eles passam e que à frente já vos vou explicar. Geralmente o quadro está associado a uma dor progressiva na palma da mão, mais ou menos ao nível desta prega mais próxima dos dedos, uma dor progressiva, doentes que sentem um ressalto quando esticam o dedo, ou mesmo doentes que ficam com os dedos bloqueados, conforme vemos nesta imagem, com o dedo bloqueado em flexão e que não conseguem estender. Ora, não vamos perder aqui tempo com a anatomia, mas só para perceberem, os tendões flexores, no caminho que percorrem ao longo do dedo, eles mantêm-se unidos ao osso por uma série de membranas. E o que acontece é que, por uma inflamação nesta região, os tendões não deslizam livremente e embatem nestas membranas e formam então aquele ressalto e dá todo um processo inflamatório que provoca dor. O dedo em mola ocorre em 2 a 3% da população em geral, portanto também é bastante frequente. É muito mais frequente em doentes diabéticos. 10% dos doentes diabéticos têm em algum momento da sua vida um quadro de dedo em mola e o dedo mais frequentemente afetado é o anelar, seguido do dedo médio. No exame físico na consulta, o que nós vemos é uma dor ao nível precisamente aqui da articulação metacarpofalângica, que é uma dor que tem agravado com o tempo. É possível sentir ou ouvir cliques ou mesmo perceber o ressalto que o dedo faz ao esticar. Pode o dedo estar bloqueado nesta posição e os doentes conseguem muitas vezes reproduzir o próprio ressalto. A classificação, que não é assim muito relevante. O diagnóstico é clínico, mas muitas vezes auxiliamos-nos da ecografia para confirmar o diagnóstico e para perceber, além do mais, se existe algum quisto associado que seja necessário retirar ou se é apenas uma inflamação, uma tenossinovite estenosante dos tendões. E clinicamente é muito sugestivo, conforme vamos ver neste vídeo, aquilo que acontece. Os doentes fecham a mão e quando vão abrir, há um dedo que não abre e depois, subitamente, ele sofre este ressalto. E isto clinicamente é evidente, é um dedo em mola. Ora, o tratamento de primeira linha, como em quase tudo na nossa área, é um tratamento não cirúrgico, pode passar por períodos curtos de imobilização, se o doente estiver muito sintomático, e pelo uso de anti-inflamatórios.
Este é o tratamento de primeira linha, mas sabemos que não é muito eficaz. Tem apenas um alívio parcial em 40% a 50% dos doentes, ou seja, nem metade dos doentes melhoram só com este tratamento. Podemos, seguidamente, um tratamento de segunda linha, mais uma vez fazer uma infiltração com um corticoide, é dar uma injeção na zona, infiltrar um corticoide que é um anti-inflamatório, e sabemos que isto dá um alívio entre 60% a 90% dos doentes. Sabemos que em doentes diabéticos é muito menos eficaz e, portanto, em doentes diabéticos devemos evitar o uso da infiltração com corticoides. E depois temos também o tratamento gold standard, o tratamento definitivo na falência do tratamento conservador ou o tratamento primário que deve ser usado em doentes diabéticos, que é o tratamento cirúrgico. Passa por uma incisão pequena, com menos de 1 centímetro, ao nível habitualmente daquela da prega palmar mais próxima dos dedos, portanto com uma cicatriz que fica praticamente imperceptível, e o que nós fazemos é cortar aquela bainha onde os tendões prendem e libertamos assim os tendões e, portanto, é um pós-operatório relativamente pouco doloroso, em que é suposto os doentes mexerem os dedos logo de imediato, sem grandes restrições, é só mesmo esperar os 14 dias para a ferida cicatrizar e tirar os pontos para gradualmente começarem a fazer uma vida normal. Venho também falar de outro quadro de tendinite ou de tenossinovite, esta um bocadinho menos frequente, que é a tenossinovite de Caravan, que é uma tenossinovite estenosante dos tendões que passam aqui mesmo no nosso lado, neste altinho que nós sentimos no bordo radial do punho. E, portanto, há uma inflamação destes dois tendões e provoca-nos um quadro, acima de tudo, de dor. Aqui, neste quadro, já não existe o ressalto que existe nos outros, mas existe essencialmente um quadro de dor. Tal como a maioria das tendinites é mais frequente nas mulheres do que nos homens, e neste caso em específico é mais frequente entre os 30 e os 50 anos, em trabalhadoras manuais, na mão dominante, e é também a tendinite mais frequente em mulheres, em mães que estejam a amamentar, que tenham sido mães há pouco tempo, pela posição em que seguram o bebê. Portanto, geralmente, a história e o exame físico também são muito reveladores. É uma dor do lado radial do punho, portanto, do lado do polegar, e que geralmente agrava com apreensão de objetos. Quando nós tentamos pegar num objeto, por exemplo, uma chave de casa para abrir para abrir a fechadura, etc., é uma dor que agrava. Geralmente há um desconforto à palpação, na consulta, à palpação desta zona, e esta manobra que nós vemos aqui de fechar o polegar com a mão por dentro e desviar o punho, geralmente provoca uma dor bastante pronunciada. Mais uma vez, o diagnóstico clínico é muito sugestivo. Em caso de dúvida, em caso em que clinicamente não seja assim tão evidente, podemos pedir uma ecografia ou até uma ressonância magnética para tentarmos perceber se de facto existe alguma componente de tendinite, de inflamação nesta zona. O tratamento, mais uma vez, semelhante, um tratamento de primeira linha. Primeira vez que vemos um doente e se os sintomas não forem muito incapacitantes, passa pelo repouso, pelo curto ciclo de anti-inflamatório e até pela imobilização do polegar com uma ortótese que nós, conforme vemos na imagem. Também, da minha experiência, sei que a maioria dos doentes compram esta ortótese e depois utilizam pouco porque é relativamente incómoda, não dá muito jeito para trabalhar e, portanto, acabam por não conseguir cumprir o tratamento, e o objetivo do tratamento que era imobilizar o dedo de forma a tentar que a inflamação desapareça. Depois, como segunda linha, temos mais uma vez a infiltração com o corticoide, a infiltração do corticoide ali no compartimento onde os tendões estão inflamados, na tentativa de diminuir essa inflamação, e em caso de sintomas severos à apresentação ou em casos que não melhoram, quer com o tratamento de primeira linha, quer com a infiltração com o corticoide, ou até doentes que não querem fazer a infiltração com corticoide, temos o tratamento cirúrgico, mais uma vez, passa por a libertação dos tendões, portanto nós abrimos aqui mais ou menos 1 centímetro também ao nível dos tendões inflamados, libertamos bem os tendões, limpamos aquela inflamação e, mais uma vez, não exige imobilização, permite que o doente
mexa imediatamente e até agora estamos sempre a falar de cirurgias realizadas que podem ser realizadas em regime de ambulatório, portanto, em que o doente é operado e vai para casa no próprio dia, e nenhuma destas casos que falamos até agora são cirurgias que precisam de imobilização. Os doentes são operados e é-lhes permitido imediatamente mexer os dedos. Por fim, para terminar, vamos falar sobre, se calhar, de todos aquela situação que nós menos vemos na consulta destas 4, mas que é também bastante frequente, que é a risartrose ou a artrose na base do polegar. A risartrose é a artrose da articulação entre o carpo, portanto, entre os ossos do punho e o metacarpo, os ossos dos dedos, neste caso do polegar. É a segunda artrose mais frequente na mão, depois das artroses nas articulações mais distais e mais pequeninas. É muito mais frequente em mulheres do que em homens, 10 vezes mais frequente em mulheres. Atinge 25% dos homens e 40% das mulheres com mais de 75 anos. Contudo, ao contrário de outras artroses em articulações de carga, como são a anca e o joelho, temos doentes que radiograficamente têm artroses severas e que muitas vezes não têm sintomas. Habitualmente o doente queixa-se de dor na base do polegar, queixa-se de dor e de diminuição de força nas atividades em que tem que fazer pinça, mais uma vez como para abrir uma fechadura com uma chave. Tem muitas vezes um ligeiro edema, um inchaço na base do polegar, e quando mexemos sente-se como se estivesse a ranger lá por dentro, sente-se uma crepitação, e portanto é isto habitualmente que nós vemos na consulta. Em estadios mais avançados, começamos a ter inclusive deformidades do polegar, em que o dedo começa a ficar mais junto à palma e o doente não consegue abrir o dedo, tem uma contratura e isso começa a ser mais evidente em casos mais avançados. Geralmente, para o diagnóstico, a radiografia, juntamente com o exame clínico, são suficientes. Nós conseguimos ver aqui nesta imagem, onde está a seta, aquilo que é a artrose. No espaço que devia existir, a cartilagem já não existe e, portanto, já está o osso a bater com o osso, digamos assim. Nesta imagem mais da direita, nós vemos aqui os famosos bicos de papagaio na coluna, que também aparecem aqui, que são os osteófitos, são sinais de artrose, e aqui devia existir um espaço escuro entre estes dois ossos e não existe. Portanto, nós vemos aqui um estadio muito inicial, um doente que já tem queixas, mas que radiograficamente ainda não tem grande artrose. Aqui já vemos uma diminuição do espaço normal da articulação, portanto já é uma artrose grau 2. Aqui um grau 3, a artrose é muito evidente, e um grau 4 em que, para além de haver artrose do trapézio, que é este osso que vemos aqui com o metacarpo, também já existe artrose para trás com o escafoide, portanto existe artrose a toda a volta, e este é o estadio mais avançado. O tratamento, mais uma vez, um tratamento de primeira linha passará pelo repouso, pelo curto ciclo de anti-inflamatórios, principalmente se forem pessoas que não tenham muita idade, que não tenham muita patologia cardíaca ou renal, porque nesses doentes então evitamos o uso de anti-inflamatórios, e a imobilização. Este deve ser o tratamento de primeira linha em doentes com sintomas ligeiros, em doentes que têm a dor e que vão conseguindo controlar com analgesia e com repouso. Em doentes com sintomas ligeiros a moderados, poderemos também utilizar a infiltração com corticoide, embora aqui a taxa de alívio é muito inferior às taxas de alívio que temos nas tendinites, porque o corticoide não vai resolver a artrose, neste caso vai dar um alívio temporário dos sintomas, vai diminuir a inflamação, mas o problema vai continuar lá e provavelmente vai reaparecer. E por fim, mais uma vez, temos o tratamento cirúrgico, e este tratamento deve-se utilizar naqueles doentes que mantêm sintomas, apesar de um tratamento conservador já bem instituído. Portanto, se estamos a falar de um doente que é a primeira vez que vem a uma consulta, começou há 1 ou 2 meses com um desconforto, que vai tendo mais quando faz esforços, mas que não tem sempre, aí sem dúvida que devemos começar por um tratamento conservador e devemos deixar o tratamento cirúrgico reservado para aqueles doentes que, apesar de um tratamento conservador bem instituído, um doente com uma analgesia bem prescrita, um doente que até já fez um ou outro ciclo de fisioterapia,
que utiliza a tala para imobilizar mantém dor, mantém queixas, mantém limitação importante nas atividades do dia-a-dia, aí sim está indicado o tratamento cirúrgico. Para o tratamento cirúrgico da risartrose, um bocado ao contrário das patologias que vos falei antes, existem várias técnicas descritas na literatura e vai depender muito, a técnica que nós escolhemos vai depender da idade do doente, vai depender da exigência funcional que de facto o doente apresenta e vai depender do grau de artrose e vai depender também do cirurgião e da técnica que ele estará mais habituado a utilizar. E temos aqui várias técnicas, eu vou só rapidamente falar sobre elas. A técnica menos invasiva, digamos assim, aqui é uma técnica cirúrgica menos agressiva, é uma artroscopia, portanto, tal como nas outras articulações, no joelho, no ombro, na anca, no punho, podemos fazer uma artroscopia, isto é, colocar através de uma mini incisão com menos de 5 milímetros, colocamos uma câmara dentro da articulação e basicamente o que fazemos aqui é uma limpeza de dentro da articulação, tentar limpar o desgaste da cartilagem que existe. Este tratamento poderá estar indicado nos estadios mais iniciais da doença, em que poderá dar algum alívio sintomático durante algum tempo. Depois, a técnica mais frequentemente utilizada passa pela trapeziectomia, que é a excisão, é retirar o trapézio, que é precisamente este osso que nós temos aqui e que está associado à artrose. E aqui, nesta imagem pós-operatória, nós vemos que já não temos o trapézio. Retirar o trapézio e estabilizar o polegar de alguma forma, que pode ser ou através de um ligamento próprio que nós tenhamos, utilizar um ligamento próprio, ou através de sistemas de implantes que se colocam. Existem várias formas, todas elas validadas e eficazes para estabilizar o trapézio. E esta é a cirurgia mais frequentemente utilizada. Ao contrário das cirurgias para os outros problemas, esta cirurgia carece de algum período de cerca de 1 mês de imobilização e, portanto, vai ter um pós-operatório mais doloroso e um pouco mais custoso. Enquanto em todas as outras o alívio muitas vezes é praticamente imediato, por exemplo, no túnel cárpico os formigueiros desaparecem logo, a força demora um bocadinho a voltar, no dedo em mola a dor também alivia muito rapidamente e os ressaltos aparecem. Aqui nós temos de avisar o doente que ele vai melhorar, a dor vai de facto melhorar e provavelmente vai desaparecer, mas vai demorar entre 2 a 3 meses a acontecer, porque depois da imobilização vai ser necessário fazer provavelmente fisioterapia para recuperar toda a mobilidade e, portanto, é um pós-operatório que custa um bocado mais, mas que a longo prazo os resultados no alívio da dor são bastante bons e é esse o principal objetivo com a cirurgia. Em doentes mais jovens, esta artrose não é tão frequente, mas por vezes acontece, e neste caso mais em homens, principalmente trabalhadores manuais pesados, podemos ter uma artrose. E aqui deparamos-nos com um desafio maior, porque estamos a falar de pessoas que têm uma exigência funcional muito elevada e para o qual a cirurgia previamente falada se calhar não obterá o melhor resultado, porque os doentes vão perder algum grau de força e, portanto, o melhor nestes casos será uma artrodese, ou seja, unir a articulação. É como se deixasse de haver ali uma articulação. Portanto, naquele segmento deixa de haver mobilidade, portanto, os doentes perdem algum grau de mobilidade do polegar, mas mantêm a força e deixam de ter dor. E, portanto, nestes doentes com uma grande exigência funcional e relativamente jovens, está indicada a artrodese. E, por fim, aquilo que será o tratamento mais recente e que já se usa há muitos anos na ortopedia noutras articulações, que são as próteses. E existem também as próteses para esta articulação, para a articulação trapézio-metacarpiana. E a prótese estará indicada nos doentes já com alguma idade, portanto, se estivermos a falar de pessoas entre os 50 e os 60 anos, são pessoas jovens demais para fazer uma prótese, porque sabemos, apesar de tudo, que a prótese tem uma duração limitada, não dura a vida toda, não dura 20 anos, não dura 30 anos, e portanto não vamos fazê-la numa pessoa se calhar de 50 anos, vamos deixá-la para pessoas com mais alguma idade. Apesar de tudo, as próteses são aquelas
são aquelas cirurgias cuja recuperação é mais rápida, são aquelas em que os doentes melhoram mais rapidamente. Apesar disso, também são aquelas em que ainda existe uma taxa de complicações mais elevada. E, em última instância, pode haver necessidade de fazer uma revisão de uma cirurgia de prótese, passando por fazer uma trapeziectomia e uma ligamentoplastia, que é a técnica que eu já vos tinha falado.